podemos cantar e em Ti confiar, Senhor. Oh, para o nosso Deus não há nada impossível. Oh, nós podemos cantar e em Ti confiar, Senhor. Oh, para o nosso Deus não há nada impossível. Oh, nós podemos cantar e em Ti confiar. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar ao nosso Deus por mais um dia vencido em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, queremos Te agradecer por mais uma noite em Tua presença, Pai. Queremos Te glorificar nesta noite, queremos preparar o ambiente, Senhor. Prepara, Pai, coloca os Teus anjos em cada canto deste lugar, que nossos irmãos, Senhor, possam receber esta palavra desta noite. Em nome de Jesus, Pai. Te glorificamos, Te honramos, Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor mais forte. Aleluia. Nós cremos que o Senhor já está aqui nessa noite. Amém? Você crê? Nós estamos com a expectativa no Senhor, porque sabemos que Ele já está aqui presente no nosso meio. E nós cremos que este lugar, que esse ambiente já está preparado para que a glória do Senhor se manifeste, para que a presença do Senhor venha sobre nós. Então, em nome de Jesus, vamos declarar: Senhor, Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo em nossos corações, Tu és bem-vindo nesta casa, né? E nós queremos que o Senhor hoje tenha uma porção de fé aos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor é bem-vindo. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Aí do seu lugar, comece a fechar os teus olhos, levantar as suas mãos. Comece a declarar: Senhor, nós te amamos. Senhor, nós estamos aqui por você. É para ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és bem-vindo, Senhor, nos nossos corações. Tu és bem-vindo, Pai. Tu, cante comigo. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Toma, Senhor. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor.
Está com os seus olhos fechados, você pode clamar? Sopra em nós, Espírito, nós te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. De novo, declare. Sopra em nós, Espírito Santo, nós te desejamos. Oh, os nossos corações estão ansiosos por ti, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Nós te queremos, Senhor. Aí do seu lugar, comece a declarar: eu te quero, Senhor. Eu te quero aqui nessa noite. Nós te queremos. Nós ansiamos por ti, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos mais da tua presença. Em nome de Jesus, esse é o clamor da tua igreja. Esse é o clamor da tua igreja que te ama, que te adora, que se inclinou à sua vontade nessa noite e esteve presente hoje aqui. Que os céus fechados te abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados te abram, teu reino venha mover. A nossa fé, que os céus fechados te abram, teu reino venha se mover hoje aqui. A nossa fé está em ti, no autor e consumador da nossa fé. Que os céus fechados te abram, teu reino, a nossa fé. Grande Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, Ele está aqui, num trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos,
Aramanaserine cantarabashori andarabassu. Aramanaserine cantarabashorabas. Orabashiri cantarabas. Nós queremos mergulhar apenas, Senhor. Mergulhar nos teus rios, experimentar das tuas águas. Oh, harabashiri cantarabassorabas. Oh, Senhor, aleluia, aleluia. Muda esse ambiente, Senhor. Nós queremos sentir a tua presença. Nós queremos sentir o teu toque nessa noite. Amém. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque na minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando
diga. Mais uma vez, declare para Ele: Tu és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o nosso Senhor e Salvador, o Deus a quem confiamos, o Deus a quem nós adoramos, o Deus que nós nos inclinamos. Tu és a essência, Senhor, Tu és a motivação dos nossos corações. Tu és tudo, Senhor, por isso recebe, Senhor, nessa noite. Recebe, Senhor, o nosso amor, recebe, Senhor, o nosso reconhecimento, recebe, Senhor, o nosso tempo de qualidade. Nós decidimos estar aqui diante da Tua presença, Senhor, independente das circunstâncias, independente dos problemas. Nós decidimos estar aqui porque nós te amamos. Nós decidimos estar aqui pelo simples fato de que o Senhor ordena a bênção na vida daqueles que estão como igreja reunidos. Oh Deus, nós sabemos disso, é promessa do Senhor. Mas mais do que receber, nós queremos aqui entregar, Senhor, entregar o nosso melhor, porque Tu és digno. Só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas
pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Só tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Feche os teus olhos onde você está e renda o seu louvor, renda a glória a Ele, renda honras a Ele, renda, lance suas coroas, lance toda a honra a Ele. Oh, santo, santo, santo és tu, Senhor. Santo, santo és tu, Senhor. Santo, santo és tu. Nós tiramos os nossos olhos de nós mesmos. Nós tiramos os nossos olhos de nós, das nossas deficiências, dos nossos problemas. Lançamos isso diante da cruz e contemplamos o nosso Mestre. Nós contemplamos o nosso Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Enche esse ambiente com gratidão a Ele, pois é por causa dEle que nós estamos aqui. Oh, é por causa dEle que nós estamos aqui. É por causa dEle que hoje você tem a oportunidade de estar com as suas mãos levantadas e de adorá-lo em espírito e em verdade. É por causa dEle, meu querido. Não há mais separação entre o homem e o Senhor. Oh, santo, santo, santo. Mova o coração de Deus com a sua gratidão nessa noite. Agradeço, obrigado, Deus, obrigado porque hoje eu tenho livre acesso à sala do trono. Obrigado, Senhor, porque eu posso contemplar a Tua presença, porque hoje eu posso Te sentir. Hoje o Senhor pode habitar dentro de mim, e hoje nós temos uma comunhão plena, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos declarar mais uma vez: Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Mais uma vez, Tu és digno. Só Tu és, só Tu és. Oh, pois tudo vem, Ele vem. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento de adoração e de convicção de que o Senhor é tudo para nós. E por ser tudo para nós, nós entregamos tudo que nós temos, tudo que nós somos, porque o Senhor é digno de tudo. Tudo, 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 Senhor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa noite. Aleluia, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja amada. Continue em pé um minutinho. Quem puder precisar sentar, pode sentar. Nós vamos fazer oração pela família, amém? Nós vamos orar pela nossa casa. Eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para realizar através das nossas vidas em meio à nossa casa. Nós devemos declarar assim como Josué declarou: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E se esta não é ainda uma realidade na sua vida, na sua casa, na sua família, eu profetizo em nome de Jesus que será a partir de hoje, amém? A marca do Senhor vai ser levada
através da sua vida naquele lugar. Vamos juntos orar? Diga assim comigo: Pai, te apresentamos as famílias da nossa igreja. Pedimos que a tua graça se faça presente em cada casa. Abençoe cada marido, esposa e filhos. Que a tua proteção seja sobre todos e que todo mal seja repreendido em nossas famílias. Quebramos toda maldição, sentença e condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço, todo levante e todo ataque, direto ou indireto. Ministramos confusão no reino espiritual e ordenamos em nome de Jesus que todo mal seja desfeito, todo tipo de opressão e perseguição caia por terra. Profetizamos famílias felizes e que andam em temor na tua presença. Coloca os teus anjos protegendo, guardando e livrando cada um da nossa família. Que possamos andar em temor, obedecendo a tua palavra. Que possamos viver dias de prosperidade e grandes milagres. Abençoe nosso trabalho e projetos. Que possamos ser uma família de testemunho e que o seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe da nossa casa toda praga, pestilência, doença, enfermidade. Nos conserve com saúde, força e vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha e da mulher estrangeira. Todo adultério, infidelidade, traição e prostituição. Guarde, Senhor, o marido, a esposa, os filhos. Que haja santidade em nossa casa e que possamos te servir em obediência, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, que toda a cadeia caia por terra. Aleluia! Boa noite, paz do Senhor, igreja. Podem se sentar, por gentileza. Primeiramente, uma felicidade imensa estar diante de todos vós, muito feliz. Primeiro, desejar para todos um ótimo culto de início. E, primeiramente, também desejar boas-vindas a algum visitante que esteja aqui essa noite. Tem algum visitante aqui? Que levante a mão, por favor. Ainda não, né? Mas provavelmente o pessoal está assistindo de casa. E para essas pessoas que estão visitando, estão ingressando na nossa igreja, nós temos o AP, Sementeria, né, que é justamente para o cadastro, né, para as informações e acolhimento dessas pessoas que estão ingressando na igreja, para que, de certa forma, após os cultos, a gente possa acolhê-los, possa recebê-los e que a trajetória deles seja muito iluminada, muito abençoada com o nosso abraço, não é verdade? Posteriormente, é importante reforçar para os irmãos, caso vocês queiram, é só escanear o QR Code que o som vai colocar para a gente. Vocês conseguem ter acesso ao esboço da ministração de hoje, né? Através do PDF, vocês podem baixar, ficar à vontade, né? Posteriormente, é importante falar também do bazar que está sendo realizado pela nossa igreja. Nós estamos arrecadando algumas roupas, utensílios, né, domésticos, né, alguns brinquedos também, e estamos arrecadando até o dia 1º, né, que é quinta-feira que vem, de certa forma, que se o irmão, se a irmã tiver algum utensílio, alguma roupa em casa que você sinta, né, de compartilhar com a igreja, certamente há um irmão, há uma irmã que vai recebê-lo e vai fazer muito bom uso, bom fruto, né? Só reforçando, os cultos da nossa igreja, para o pessoal que
está de casa, ou até mesmo para algum irmão que seja importante o reforço, né? Eles ocorrem todas as sextas e domingos, às sextas-feiras, como é o dia de hoje, às 8 horas, e nos domingos, às 7 horas. Né? E, por fim, e não menos importante, amanhã nós temos ali, através do nosso Ministério de Jovens e Adolescentes, a vigília, que vai ocorrer a partir da meia-noite, né? E certamente vai ser uma bênção muito grande nas nossas vidas. Todos os jovens estão mais que convidados, estão convocados para o dia de amanhã, e que, agora, por fim, né, vocês tenham um excelente culto, que Deus os abençoe grandemente. Obrigado, viu, gente? Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus pela vida de vocês e pela minha. Nosso pastor não está aqui conosco nessa noite porque ele está se recuperando de uma gripe, né? Vamos orar por ele? Levante a mão, diz assim: Pai, nós te agradecemos pela vida do nosso pastor, queremos colocar ele diante do teu altar e te pedir que o Senhor venha curar de toda a enfermidade que ele passa por esse momento. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer o seu corpo físico, o seu corpo espiritual cada vez mais, e que a tua graça bendita toque da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Ser curado em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos na segunda semana de ministrações. O pastor tem nos dado a oportunidade de estar compartilhando, estar, aprendendo, porque estar aqui em cima também é um aprendizado, né? Quem já esteve aqui não sente aquele frio na espinha, né, Carol? Não é, Dirce? Mas Deus quem nos capacita, não é a nossa própria força, não é a nossa, é Deus quem nos capacita, e é tudo para a honra e glória do nome dEle. E eu vou estar aqui nessa noite falando um pouco sobre finanças, e é uma área, que eu amo muito em aprender, porque lá em outra oportunidade a gente vai discutir, eu vou estar falando a respeito de como nós viemos para a igreja. Alguns já conhecem a nossa história, né, Mi? E outros ainda não conhecem. Então, é bom quando a gente compartilha aquilo que a gente já viveu. Até essa semana, na nossa célula, a gente está num quadro, né, Reinaldo? Conte a sua história. Porque às vezes nós temos o irmão que está do nosso lado e a gente não sabe da história dele. Vê o sorriso no rosto, vê a alegria, mas não sabe o que ele traz de bagagem. E às vezes essa bagagem acaba trazendo dores ainda. Mas nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Mas eu vim falar sobre finanças, né? Vamos aprender sobre como prosperar. E para que nós prosperemos, nós temos que ter um coração generoso. Começa a partir daí. Não adianta você ou eu pensar que nós vamos a algum lugar se nós não tivermos o coração generoso. Mas há também um inimigo que causa problema em nossas vidas. E esse inimigo se chama Mamon, que é o Deus da riqueza. Então, Mamon é o arqui-inimigo da nossa saúde financeira. Coloca para nós, por favor, Mateus 6:24, para a gente estar acompanhando no telão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus zeloso, um Deus de amor, um Deus que quer a honra, que a honra seja dada somente a Ele. Ele não divide a sua glória com ninguém, né? E nisso também, é aí que entra Mamon. Ele quer, entrar nas nossas vidas e trazer confusão. E nós temos que nos separar para Deus, em todas as áreas. Porque, caso contrário, a gente vai acabar, caindo naquele versículo que diz que
o meu povo perece por falta de conhecimento. Se a gente não começar a entender o que diz esse versículo aqui, ou há de agradar um, ou e desprezar o outro, né? Então, nós vamos aprender quais são as artimanhas do inimigo para trazer problemas para a nossa vida financeira. Diz assim, ó, o dinheiro não é algo normalmente neutro. Ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Isso vai depender do coração de quem vai usar. E é aí que, às vezes, entra Mamon, trazendo o amor ao dinheiro. Você pode, o pastor sempre ministra, ele fala assim, olha, você pode usar tanto para o bem quanto para o mal o dinheiro, né? Então, quando a gente se apega demais ao dinheiro, você está roubando a glória de Deus. Então, o que a gente deve fazer? A gente está sempre atento, andar no equilíbrio, para que o diabo não venha nos levar para amar mais o dinheiro do que a Deus. E nós vamos aprender algumas situações que ele entra na nossa vida para trazer essa influência maligna, a influência de Mamon. Primeiro, dependência. A pessoa se torna tão dependente do dinheiro que ele acaba, às vezes, se afastando do dinheiro da igreja para trabalhar, se apega ao trabalho direto e acaba esquecendo o tempo para Deus. Às vezes ele está tão bitolado ao serviço que ele esquece de ler Bíblia, ele deixa de orar, porque às vezes quando ele chega lá do serviço, da tarefa dele, ele já está tão cansado que ele não tem tempo para Deus, né? Às vezes ele ama tanto e se torna tão dependente do dinheiro que ele deixa de viver para a família. Isso acaba trazendo confusão na sua casa. Então, não é certo que a pessoa ame tanto dinheiro. Nós não sabemos viver sem ele, mas também nós não devemos amar tanto dinheiro que traga algumas complicações na nossa vida, tanto financeira, como na nossa família, como no nosso trabalho, né? Outra coisa, mentalidade de miséria. Às vezes a pessoa pega tanto amor ao dinheiro que ele começa a guardar, né? Eu vou guardar porque isso vai me fazer falta lá na frente. Isso vai guardar porque se eu ficar doente, né? Eu vou guardar porque vai que alguém morra e tem que ter um fundo já para, né? Então, é um espírito maligno que traz confusão. Eu vou guardar porque eu preciso ter. E na Bíblia diz que tem uma certa situação que o rapaz fala que vai fazer um celeiro para armazenar tudo o que ele tem, maior porque ele já não cabe mais no celeiro dele. Aí Deus fala para ele, ainda hoje pedirão a tua alma. E para quem vai ficar tudo isso? O pastor ministrou aqui a semana passada a respeito disso, né? Você compra um carro, você compra uma casa, e para quem vai ficar? Eu e minha esposa, graças a Deus, nós aprendemos isso. Depois do médico me desenganar por 3 vezes, nós aprendemos isso. E o espírito de miséria, ele te leva até o ponto que você fica cego. Você não desfruta da sua vida de promessa de Deus para guardar. E Deus não se agrada com isso, sabe por quê? Porque cada vez que você honra a Deus, cada vez que você faz prova de Deus, cada vez que você confia em Deus, mas Deus vai te abençoar cada vez mais ainda. Isso nós somos prova por quê? Porque nós tínhamos uma empresa muito grande aqui em Bragança, precisava de serviço para a rodovia, ganhávamos bem, mas eu estava nessa situação de miséria mental. Eu trabalhava para isso. Até um dia, eu não parava em casa, era médico, e 2 dias em casa e um dia no médico. 2 dias em casa e um dia no médico. Eu batia a cabeça na parede de tantas dores. Até um dia que o médico falou para mim, você vai morrer, você é jovem, para que isso?
Aí terminou o contrato da rodovia, eles queriam que eu fosse para o Rio de Janeiro com eles. Falei, não. Falei para minha esposa, vamos vender, ficar com 4 carros só, 4 vans. Falei, é muito ainda, tal. E aí que nós fizemos a primeira viagem, depois de quase 20 anos, mais de 20 anos de casado, né? E aí, sabe, é tão boa a coisa que a gente não parou mais. Sabe, Deus não tem nos deixado faltar nada. Deus tem suprido. Então, isso que eu digo para vocês não é para mim glorificar, é para que nós possamos aprender. Deus não te fez, Deus não nos fez para deixar trancado dentro de 4 paredes. A irmã Nícia, cada oportunidade ela está em Belo Horizonte, né, Nícia? Falta alguma coisa, Nícia? Então, aprenda isso, como o pastor sempre fala, nem que você saia com a sua família e vai ali em Tuiuti tomar Coca-Cola, dividir entre marido e mulher, mas vá. Isso faz bem, tanto para a sua mente como para o seu relacionamento. A pessoa não testemunha do que Deus fez na vida dela. Ela é tão apegada ao dinheiro que Deus abençoa, ela não conta para ninguém. Por que isso? É para a gente, sabe, chegar com alegria e falar, Deus está. Né? Hoje à tarde a gente comprou umas bicicletinhas, eu e a minha esposa, nós temos 2 monaretas, quem entende monareta sabe do que eu estou falando. E hoje à tarde eu fui fazer um passeiozinho sozinho, né? E eu glorificando a Deus, sabe, porque Deus, o que a gente coloca para Ele tem nos dado. Eu falei, Deus, olha, meu sonho é de criança, né? Já tive tantos carros, com 56 anos, tive 3 bicicletas. Falei, Deus, Tu é bom demais. E Deus é tão legal, sabe por quê? Que essa noite eu estava meditando, e aí Deus pega, eu pensando nisso, né? Das bicicletas, e aí Deus pega e fala, conta isso, vai ser legal. Eu falei, Deus, Deus é bom demais. Então a pessoa não testemunha do que Deus faz. Guarda para ela. E outra, o testemunho para que é? Para fortalecer a fé do seu irmão. Para glorificar primeiro a Deus e depois para fortalecer a fé do seu irmão. Porque se o irmão tiver o coração em paz com Deus, ele falou, se Deus fez na vida do irmão, vai fazer na minha também. Só encher meu coração de fé e vai acontecer. Daniel, deixa para a semana que vem, tá, Daniel? E Deus é um Deus, sabe? Ele não é Deus de uma pessoa só. Ele é Deus que faz para compartilhar, para você abençoar outro irmão. Né? Ele te dá um carro para quê? Para você vir para a igreja sozinho? E o seu vizinho doido para ser salvo, e você não vai lá, não traz ele para a igreja. Deus te dá saúde para você sair para pregar, você não prega para ninguém, eu não prego para ninguém, para que isso? Então, Deus é um Deus de multiplicação. Deus te dá um louvor, Lei, você vai ficar só cantando sozinho lá na sua casa? Não. Legal aqui, ó. Né? Encher isso aqui da glória de Deus. Perdas financeiras. Às vezes a pessoa não sabe porque anda tendo alguns prejuízos. Sabe por quê? Porque não é fiel com Deus. Porque é Deus que repreende a boca do devorador. Às vezes é uma enfermidade, às vezes, sabe, é um prejuízo no carro, às vezes perde o emprego que era tão sonhado, às vezes, sabe, acontecem algumas coisas que acabam trazendo prejuízo. Por quê? Porque não está sendo obediente. Está mais com Mamon do que com Deus. Infidelidade. A pessoa, sabe, é chamado para abençoar o reino de Deus. Para que as portas da igreja permaneçam abertas, é necessário que eu e você façamos a nossa parte. Não por força nem violência, porque a palavra diz que é por amor. O pastor sempre ministra aqui, ele fala assim, olha, se você for dar com mesquinhez, não faça.
É melhor você ficar para você, como o caso de Ananias e Safira. Fala, é melhor você, não era seu, por que você vai fazer isso? Roubar. E a partir do momento que você, por exemplo, que você pega e se dispõe a ofertar, você tem que ter isso no coração. Sabe por que Ananias e Safira morreram? Eles morreram, sabe por quê? Porque tinha alguém que honrava a Deus, certo? Então, a partir do momento que alguém honrou a Deus naquele local e ofertou, né? Ananias e Safira, ele tinha que ser fiel também, porque eles estavam no mesmo ambiente. Então, se eles não tivessem dado, normal, mas aí eles ofertaram alguma coisa e morreram. Se eles não tivessem ofertado nada, eles não teriam morrido. Agora, porque alguém, por causa dos levitas, dos irmãos que estavam naquele local e ofertou, aí ele fez a coisa errada, não fez do que era certo, do todo que ele tinha que dizimar e ofertar. Como devemos proteger as nossas finanças? Reconhecendo que Jesus é o dono do todo. Tudo que nós temos foi Jesus que nos deu. Nós somos mordomos, né? Nós estamos aqui para usufruir daquilo que Deus nos deu. Né? O carro não é meu, a casa não é minha, né? A minha família não é minha. Tudo é de Deus, tudo é por Ele e para Ele. Nós devemos orar, sabe? E aí tem uma área que eu gosto, porque eu vim da agricultura, até os meus 22 anos eu trabalhei na agricultura, e a palavra de Deus diz que o bom semeador saiu a semear as boas sementes. Um agricultor, quando ele vai plantar, ele escolhe a boa semente, como o pastor fala, e aí que entra o cuidado, sabe? Semeia, coloca adubo. Nasceu, passa o fertilizante. Deu praga, passa veneno. Então, o agricultor está sempre protegendo a lavoura dele, para que não venha a praga. E nós, como a semelhança lá do agricultor, nós devemos sempre proteger a nossa vida financeira, com jejum, com oração, com leitura da palavra, com separação. Amém? Estar sempre vigilando, prestar conta da sua mordomia. Né? Coloca para nós, aqui tem um versículo interessante aqui, quer ver? Provérbio 11:25, por favor. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Olha que legal aí. Eu pedi para ele colocar essa versão porque é muito legal. Ó. A alma generosa prosperará, e aquele que atende, aquele que é obediente, também será atendido. Então Deus te convoca para ser fiel a Ele. Aí você não atende. Você não é atendido. Deus te convoca para você ser obediente. Aí você é obediente. Aí você é atendido. Então tudo depende do nosso coração. Né? Se você não tiver o coração em paz com Deus, generoso com Deus, você vai receber pela misericórdia de Deus, mas não vai receber o todo de Deus. Amém? Se você trouxe uma oferta hoje, sabe, se sinta à vontade, peça um envelope. Né? Se você não trouxe, tem no aplicativo, se você quer ofertar, e temos o QR Code na nossa tela ali, temos o número do nosso Pix também. Faça a sua oferta, sabe? Seja uma pessoa generosa com Deus, seja uma pessoa que ama o reino a tal ponto de falar, Senhor, tudo que eu tenho é seu. Né? Nós temos uma maquininha de cartão ali com o Gabriel. Faça a sua oferta em nome de Jesus. Amém?
Vamos ouvir um louvor? Enquanto vocês ofertam, enquanto vocês se colocam na presença do Senhor. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Amém. Vamos nos colocar em pé. Agora chegou a hora da cereja, como o pastor sempre fala. Estenda suas mãos. Pai amado, nós queremos te louvar porque nós tivemos nessa noite a oportunidade de aprender como cada vez mais andar na tua presença em obediência. E nós falamos aqui do Senhor e de Mamon. E nós declaramos ao Pai amado que nós servimos ao nosso Deus vivo, um Deus que nos abençoa, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus zeloso que tem cuidado de nós até aqui. E nós cremos que o Senhor é por nós e nada e ninguém será contra nós. Colocamos aqui diante de Ti o coração de cada pessoa, Pai. Que os desejos, os anseios, as necessidades sejam supridas por Ti, Senhor. Porque é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que está no controle das nossas vidas, Senhor. Declaramos, Senhor, um povo abençoado, um povo próspero, um povo que tem o dom de conquistar riquezas, Pai. Para louvor, honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos chamar o pastor Daniel. Vamos abençoar a vida do nosso irmão, pastor Daniel. Estenda as suas mãos para cá. Pai amado, nós queremos te agradecer pela vida do Daniel. E nós sabemos, ó Deus, que ele foi levantado nessa noite e sempre como a tua boca aqui na terra para ministrar ao teu povo, Senhor. Nós declaramos que toda sorte, toda bênção está sobre ele, Senhor. Que o Senhor possa usar poderosamente para trazer aos nossos corações uma semente, Pai, que vai brotar, gerar frutos para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Amém. Amém? Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Vamos aplaudir de novo? É para o Senhor. Amém? Como o Everaldo me chamou, né? Recentemente fomos consagrados ao ministério pastoral, né? E é uma honra de estar aqui, né, para poder ministrar, trazer a palavra do Senhor para vocês. Amém? Meu nome é Daniel, sou casado com a pastora Michele. Para mim é uma mulher que tem me sustentado na graça, tem orado por mim, uma pessoa que eu honro pela vida dela, uma pessoa que tem... A pessoa não tem palavras, adjetivos para falar para ela, porque é uma pessoa que me ajuda muito na minha caminhada, como pessoa, como servo do Senhor, como marido, como pai. Ela é uma pessoa muito sábia e Deus, eu agradeço muito a Deus por ter colocado você na minha vida. Amém? Tenho 2 filhas maravilhosas também, a Renata, a Amanda.
Elas estão comemorando aniversário, né? A Amanda fez aniversário ontem, a Renata vai fazer aniversário no domingo, a Amanda já fez 17 anos, né? Até brinco com ela que o primeiro eu vou sacrificar ao Senhor. Aquele que entende, né? É brincadeira, gente, senão espanta, né? É brincadeira. Foi aniversário da Leise também. Amém. Deus abençoe a vida da Leise. Amém. Tem mais algum aniversariante? Foi esses dias? Não? Deus abençoe vocês. Muitos anos de vida, muita paz, muita alegria. Em nome de Jesus. Amém. Estou nesse ministério há praticamente 23 anos. Em agosto agora vai fazer 23 anos que eu estou no ministério da Fé Cristã. Agradeço muito ao pastor, porque ele é uma pessoa que tem nos honrado, tem nos abençoado, tem trazido, nos dado conhecimento da palavra, tem nos alimentado. Então, nós temos que honrar o nosso pastor, né? É uma pessoa que, muitas das vezes, as pessoas não enxergam o que está acontecendo nos bastidores, mas ele é uma pessoa que se doa, uma pessoa que corre atrás de tudo que nós precisamos para crescer. E se nós estamos aqui pregando, falando da palavra, ele é a pessoa que nos honrou. Amém? Então, vamos continuar orando por ele, para ele restaurar a saúde dele. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre tempestades. A palavra assusta, né? Vamos lá? Deixa eu pôr o óculos aqui para enxergar, irmãos. A idade chegou. Estamos numa série, né, de pregações, vamos estar mais algumas semanas falando, né, aqui. A série é Dias Melhores Virão, né? Olha para quem está do teu lado e fala assim: dias melhores virão. Amém? E hoje nós vamos falar: toda tempestade passa. Pode olhar para o teu lado, do teu irmão, e fala também: toda tempestade passa. Algumas? Uma? Não, é todas. Todas as tempestades vão passar. Amém? E nós temos que declarar, proclamar, né, o que a gente crê. Muitas das vezes a gente é tímido, a gente não proclama o que a gente crê. Nós não falamos daquilo que nós cremos. E se nós cremos em quem? Em Deus, em Cristo. Então toda a tempestade vai passar. Amém? Irmãos, se vocês lembrarem de Davi, né, só para a gente dar a introdução, Davi ele era um pastor de ovelhas, né, mas quando ele ia entregar alimentos para os seus irmãos, ele observava tudo o que acontecia à volta. E um certo dia ele chegou lá e tinha um gigante gritando lá com o povo de Israel, desafiando, achando que ele era o tal, né? E ele chegou, e Davi chegou perante uma tempestade acontecendo naquele momento. Então, nós temos que entender. E entender que nós somos filhos de Deus e não podemos aceitar os gigantes que está tentando derrubar a nossa vida. Amém? E Davi, o que ele fez? Ele recuou? Não. Davi, ele enfrentou a tempestade que chegou para ele. Né? Muitas das vezes a gente não sabe nem o que é uma tempestade. Nós temos que entender o que é uma tempestade na nossa vida. Eu vou dar a definição aqui de tempestade do dicionário, tá? Depois a gente traz para nossas vidas. O que é uma tempestade? Segundo o dicionário, é uma perturbação atmosférica, né? Violenta, geralmente associado a chuvas fortes, ao granizo, ao vento, aos trovões, raios ou nevascas. Isso daí é segundo o dicionário, tá? Isso é uma tempestade. Mas vamos trazer para nós, nos nossos dias de hoje, o que é uma tempestade para você? Uma luta, uma briga, uma doença, a falta de alguém, né? As brigas familiares. Muitas das vezes isso é uma tempestade para nós que está chegando, né? Só que Deus, Jesus, Ele quer ouvir você falando, você exercendo a tua fé. Jesus, quando Ele chegava nas pessoas, Ele não falava, vou te curar. Não, Ele perguntava, o que queres que eu te faça? E você, tem respondido a Ele o que queres que Ele faça na tua vida? Jesus, quando Ele falava, o que queres que eu te faça, Ele queria ouvir.
confessar a palavra, ter fé naquilo que ele está falando. Então ele chegava no cego, ele falava, o que queres que eu te faça? Ele não sabia que o homem era cego, sabia, mas ele queria ouvir. Eu quero ver, Senhor. Eu quero enxergar. Então a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Amém? A tempestade daquele homem era a cegueira. A tempestade da mulher, do fluxo de sangue, era a perda de sangue que ela tinha por 12 anos. Muitas das vezes a gente está passando por uma doença, uma dificuldade, ou alguém da nossa família. Então nós temos que se colocar como intercessor. Amém? Essa mulher, ela ficou 12 anos perdendo sangue, gastou tudo o que tinha, todo o teu dinheiro, para... até onde ela chegou, o problema que ela tinha, ela falou, agora, a única solução, ela ouviu falar de quem? De Jesus. E ela chegou até Jesus. Qual foi a fé dela? Apenas tocou. Ela apenas tocou em Jesus. E aonde ela foi? Curado. Essa era a tempestade dela. Amém? Bom, na semana passada, né, a Dirce, ela falou muito sobre o tempo, né? O melhor tempo é agora. E ela falou uma coisa muito interessante. O que está roubando o tempo, o nosso tempo, nesses dias? As distrações. Vocês lembram? Então, só para a gente dar uma introdução aqui, as distrações têm roubado o nosso tempo. Então, a nossa fé, muitas das vezes, está sendo roubada por causa de distrações. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Então, nós temos que parar e analisar. O tempo é agora. Jesus está voltando. Nós estamos olhando para a nossa casa, lembra? A Michele, acho que foi a Michele mesmo que falou, né, como Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem da minha casa ainda não chegou? Tem que chegar. Nós temos que ter essa fé, essa convicção. Fé é a convicção das coisas que não vemos, mas cremos, que vai vir. Amém? Quem está comigo aí, diga amém. Nós vamos aprender alguns princípios aqui, muito importantes, tá? Eu queria que abrisse a Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 22. Nós vamos ler até o 25. Lucas 8, do 22 ao 25. Consegue pôr no telão? Lucas, capítulo 22, capítulo 8, do 22 ao 25, desculpa, do capítulo 8, do 22 ao 25. Amém? Aqui não precisa de óculos, né, gente? É bem grande, né? Vamos lá. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe, passemos para o outro lado, e partiram. E navegaram eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se a água, estando eles em perigo. E chegando-se ele despertaram, dizendo, Mestre, perecemos. E ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se a bonança. Amém? Até aí, por enquanto. Essa é uma outra tradução, né? A Almeida Corrigida, você tem, não? Depois a gente vai continuar lendo aqui, tá bom? Esse texto, ele nos mostra que teve uma passagem que Jesus pediu para os seus discípulos para ir do outro lado, né, para se descansar, para ele dar um descanso. E nessa passagem, quando ele fala em pegar o barco e estar indo com os discípulos desse barco, ele coloca os discípulos no barco e fala para os discípulos, a gente vai atravessar, vamos para o outro lado. Normalmente, os discípulos de Jesus estavam acostumados a andar de barco. A maior parte deles eram pescadores.
Eram pessoas que já conheciam os mares, já conheciam os lagos, já conheciam a região. E é uma região muito instável ali. Às vezes dava uma tempestade, né? E provavelmente um dos discípulos deve ter, né? Eu fico imaginando, deve ter falado, e se acontecer alguma tempestade à noite, né? Mas foram obedientes, e foram, né? E chegando, eles caminhando, né, no barco, e de repente acontece o quê? Vem realmente uma tempestade que provavelmente foi do nada, né? Porque eles pegaram o barco, eles não estavam tendo, senão nem no barco eles tinham subido, né? E chegando nessa tempestade, eles ficaram desesperados. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Aí você vai falar, nossa, que injusto, né? Jesus foi dormir e eles passando por essa tempestade. Não, né? Na realidade, o que aconteceu com os discípulos aqui? O que faltou para eles? Confiança. Eles estavam do lado de Cristo. Estavam do lado de Jesus. Faltou para eles confiança. Eles estavam amedrontados, aí eles viram Jesus dormindo, eles foram lá, mestre, ele balançou Jesus. Mestre, a tempestade vai nos matar, a tempestade vai, né? O que mata não é a água que está levando o barco, é a água que entra dentro do barco. O que você está deixando entrar dentro do teu barco? O que você está colocando dentro da tua casa? O que você está trazendo para a tua vida que não está agradando a Deus? Isto é que vai afundar as vidas das pessoas. Tem que entender o que está... o mar pode estar revolto, mas a água, por mais a água que tenha fora do barco, ele vai conduzir o barco. Agora ali, estava entrando até água dentro. O desespero deles foram isto, né? Da água que estava entrando dentro do barco. Então, para entender, aí o desespero deles, eles chamaram Jesus. E Jesus fez o quê? Aquieta-te, mar, aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E o que aconteceu? Acalmou. Então, para nossas vidas, nós temos que entender, se temos tempestade, nós temos oportunidade de milagres. Toda tempestade, vamos dizer, a tempestade é os problemas que temos, as dificuldades que estamos passando, as lutas que muitas vezes estamos vivendo. Mas através dessas lutas, dessas dificuldades, nós temos uma oportunidade de um milagre para nossas vidas. Quem aqui tem problemas? Todos têm. Então aqui nós temos uma oportunidade de milagre. Então, uma boa nova para você. Eu tenho uma oportunidade de receber um milagre. Todos os milagres que aconteceu, antes tinha acontecido o quê? Um problema. Nenhum milagre veio do nada. Sempre teve um problema para ter um milagre. Como a gente acabou de falar, da mulher do fluxo do sangue, ela tinha um problema, depois teve um milagre. Do Mar Vermelho, o povo de Deus não conseguia passar ali, mas teve um milagre, né? O problema o que era? Faraó atrás, querendo matar o povo de Deus. Né? E Moisés foi lá e, pela ordem de Deus, abriu o Mar Vermelho. Que mar que precisa ser aberto na tua vida? É hoje, é agora, o tempo é agora, as tempestades vão passar. E o que nós estamos fazendo para engrandecer o nome do Senhor? Amém? Vamos dar continuidade aqui. Tempestade fazem parte da jornada humana. Quando nós falamos de tempestade faz parte da jornada humana, você pegar José, né? Antes dele chegar a ser governador do Egito, o que aconteceu com ele? Né? Foi uma jornada difícil. Primeiro foi rejeitado pelos irmãos, jogado no buraco, foi vendido pelos irmãos, foi parar na casa de Potifar. Ali a mulher de Potifar praticamente condenou ele à cadeia. Ele foi preso. E ele passou vários anos na cadeia. Né? E só foram lembrar dele depois de muitos anos.
mas ele passou pela tempestade e ainda foi governador do Egito. Ele ainda foi a pessoa, né? Olha que interessante isso daí. Ele foi a pessoa que ainda matou a fome do povo do Egito e mais de toda a região da época. Era o único lugar que tinha alimentos para toda a população, através da revelação que Deus deu para ele. Ele passou essa tempestade, mas conquistou. Amém? Se você pegar, entre os outros próprios discípulos mesmo, quantas lutas passaram, né? Davi, quantas lutas passou, mesmo depois de sendo reis, né? Quanta tempestade ele passou. O que nós tiramos dessas lições? Que nós somos pessoas que, independente do momento, do tempo, Deus está conosco. Deus está nos livrando, não da tempestade, Ele está junto conosco na tempestade. Porque a tempestade, ela é o quê? Passageira, mas ela vem para quê? Para que possamos crescer. Para que possamos entender o crescimento que Deus quer para nós em todo o tempo. Muitas das vezes, quando vem a tempestade, a gente pede, livra-nos, Senhor. Tira essa tempestade de nós, tira essa luta. Às vezes a luta vem para nos acalmar, nos trazer à tona muitas coisas que ficaram para trás, muitas coisas que nós fizemos. Então temos que entender o querer de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós ficamos estagnados. Por quê? Porque nós não vemos o mover de Deus na nossa vida, porque nós não enfrentamos as tempestades como tem que ser enfrentado. Nós escondemos. Vamos para uma caverna, vamos por debaixo de um cobertor. Nós recuamos muitas vezes nas tempestades, nos problemas, nas situações, nas lutas. Não, é para ser resolvido. É briga de casal, é briga de pai e filho, é briga de parentes, é para ser resolvido. Porque não tem tempestade que não passa. Depois da tempestade vem a bonança, né? Aí nós crescemos, nós entendemos, aquilo veio para mim, para o meu crescimento. Amém? Vou falar, o Reinaldo, me permita, né? Ele teve um acidente de moto. Mas pergunta para ele hoje se ele não é uma outra pessoa. Né, Reinaldo? As situações que aconteceu, né? Foi uma tempestade, mas hoje está passando. Ele vai tirar essa gaiola em nome de Jesus. Amém? E quantas coisas acontecem conosco, né? Vamos aprender aqui a como enfrentar essas tempestades. Amém? Vamos lá. A tempestade nunca serão maiores que o teu Jesus. Você crê nisso? Dá uma glória aí. Jesus, Ele é sempre maior que qualquer tempestade, qualquer problema, qualquer situação. Eu não sei o seu problema. Eu não conheço a tua vida. O que muitas das vezes no íntimo que você está passando lá, eu não sei. Mas Jesus conhece. E muitas das vezes nós não falamos. Nós não contamos para Ele, mas Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Lembra lá no começo que eu já falei? Nós precisamos verbalizar a nossa fé, falar, conversar com Deus. Faz quanto tempo que nós não paramos para conversar com Deus, para falar, bater um papo com Ele? Ele é Pai, Ele vai te entender. Precisamos entender isso. Amém? E existe jeito, né, de passar tempestade e superar a tempestade. Nós vamos aprender alguns jeitos aqui de superar as tempestades, tá? Eu vou pedir para abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Existe um jeito certo de passar e superar as tempestades. Porque quando vem, não vem um só, né? Vem várias, né? Vamos lá, às vezes a gente está naquela tranquilidade. Às vezes a gente está falando, nossa, parece que está tudo certo, dando certo na minha vida. E de repente vem aquele estalo, vem aquela luta, vem aquele problema. Você fala, nossa, mas estava tudo tão legal, estava tudo tão indo certinho, e aconteceu isso, né? Vamos lá? Muita gente vai cantar a música agora aí, né? Em tudo somos atribulados, mas não
angustiados, perplexos, mas não desanimados. Próximo. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Coloca o versículo 15 também, por favor. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplica por meio de muitos, torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Próximo, 16. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Próximo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém? Até aí. Né? Eu acho que muita gente cantou a música no começo aí, né? Lembrou da música. Amém? Mas, aqui o apóstolo Paulo ele fala que a nossa leve e momentânea situação, muitas das vezes a gente faz a nossa tempestade ficar maior. Parece que aquela luta nunca vai acabar. Nós desanimamos. Eu não vou mais na igreja, né? Com quem você tem andado? Com quem você tem conversado? Porque muitas vezes nós culpamos a igreja de algo. Eu não vou mais na igreja por causa do meu líder. Eu não vou mais na célula por causa do meu líder. Eu não vou mais na igreja porque eu estou vendo coisa errada. Gente, nós somos humanos, tá? E aqui nós procuramos fazer o melhor para que Deus possa trabalhar na vida de vocês. Nós estamos aqui como servos para ajudar a cada um a chegar no alvo, que é Cristo, né? E formar vocês para estarmos um dia encontrando com Cristo lá no céu. Amém? Se você... Boa noite. Vamos lá, gente. O som ficou um pouco diferente, né? Eu achei também. Vê se consegue dar uma arrumada aí. Vamos lá. Som. Aqui, ó. Obrigado. Voltou aqui. Vamos lá, gente. Então, existe jeito certo de passar e superar as tempestades. Então, nós estávamos lendo, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, nós temos que romper a nossa fé, né? Se o mar, muitas das vezes, é agitado, está submergindo nós, no meio do mar, né? Estamos lá se afogando, Deus vem com as suas mãos fortes e nos tira dessa situação. Ele nos coloca em lugares que muitas vezes nós falamos, nós não merecemos. Muitas das vezes nós temos que entender que Deus ele quer o melhor para nós. Muitas vezes é nós que não fazemos aquilo que Ele quer que fazemos, para que possa crescer, para que possa ter as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém? Temos alguns itens aqui para que possamos vencer e superar as tempestades. O primeiro deles, ore. Vamos ser sinceros, quanto tempo nós oramos? Qual o tempo que nós passamos com a porta fechada e se derramamos diante dele? Eu, quando era jovem, gente, eu ficava em vigília. Segunda-feira era culto de oração, terça-feira ensinamento, quarta-feira ia nos outros lugares. Eu passava a semana toda praticamente na igreja. E tinha prazer. Nós temos que ter prazer de estar na presença do Senhor. E muitas das vezes nós não temos esse prazer. O nosso tempo, que foi pregado semana passada, nós gastamos com outras coisas. A oração, gente, ela é a chave que abre portas aonde não tem portas. É a chave que derrota tempestades que parece que não tem fim. Ela é a chave que te dá
o livramento da mão do inimigo. A oração te sustenta. Não é orar na hora que eu estou no perigo, que eu estou no meio da tempestade. É antes. Porque a gente não sabe qual vai ser o dia mau, né? Interessante que quando você ora, a Bíblia ainda fala, né, que nós somos mais do que vencedores. O que é ser mais do que vencedor? Um vencedor é aquele que lutou e soube depois que ganhou a luta, né? Agora, mais que vencedores é quando você já chega para entrar na luta sabendo que você já ganhou. E qual a dúvida que você tem de muitas das vezes enfrentar a dificuldade, de enfrentar a tempestade, como Davi enfrentou Golias, a tempestade do momento, da época lá, ele enfrentou e ganhou. Ele venceu aquela tempestade. Amém? Então a oração é uma das chaves que abre o caminho, né? É um princípio onde nunca vai falhar. Deus sempre está olhando aqueles que oram, né? Por favor, abre a Bíblia em Filipenses, capítulo 6, versículo 7. Perdão, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Consegue pôr, por favor? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Amém? Então tem que colocar tudo diante de Deus? Sim. Tudo diante de Deus. Eu vou fazer algo, primeiro eu oro. Eu vou dar o meu primeiro passo, primeiro eu oro. Nós temos o hábito, todo dia de manhã, a gente ora na nossa loja, né? Quando as meninas estão lá, elas oram junto com a gente. É a primeira coisa que tem que acontecer. Orar junto com a nossa família. Abençoar o nosso lar, o nosso dia. Porque cada dia que Deus nos dá, é para nós vivermos da melhor forma possível. Entender, ter o prazer de viver aquele dia. A gente não sabe qual vai ser o último dia nosso aqui na Terra. Então, quando nós temos prazer de estar vivendo esse dia, é para conquistar esse dia. Esse dia é um dia inteiro para nós de conquista. Amém? Quando a gente estava falando de vitoriosos, né? Nós somos mais do que vencedores, por quê? Nós sabemos aonde nós vamos passar do outro lado, aonde nós vamos estar. Você vai estar na eternidade. O que é isso? Não haverá mais dor, não haverá mais rancor, não haverá mais fofoca, mentiras, invejas. Não, ali você vai estar perante o Pai. É essa a nossa intenção quando passarmos do outro lado. Estarmos com Cristo. E muitas das vezes a gente faz tanta indiferença com os nossos irmãos. Nós precisamos estar junto com cada um de nós, junto com cada irmão, entender a necessidade dele, aquilo que o Everaldo falou, conhecer a história do nosso irmão. Às vezes a bagagem que ele passou, eu posso pular essa etapa, porque ele está me explicando por que ele caiu nisso, por que aconteceu isso. São momentos preciosos quando nós temos comunhão com nossos irmãos. Amém? Então, a chave da oração, ela é muito importante na nossa vida. Vamos ter o hábito de fechar a porta do nosso quarto, no nosso secreto, ter o nosso lugarzinho lá de oração, ou pode ser em outro local, eu não sei como que é a tua casa, quantas pessoas, se você mora, no local que você mora são todos evangélicos, se são todos que conhecem, né, o poder de Deus ou não. Às vezes a pessoa fala, não vai orar aqui não, né? Mas você tem que ter o teu lugar de oração. Amém? Então, ore. Essa é uma das chaves muito importante. Amém? Outra chave importante aqui, né? Um princípio, descanse. Muitas das vezes nós somos muito agitados do nosso dia a dia. Nós não paramos para descansar. Não paramos para descansar até mesmo no Senhor, que eu falo. Descansar dos problemas, das dificuldades. Né? Estava tendo a tempestade lá, estava balançando tudo, e Jesus estava fazendo o quê?
descansando, dormindo. Né? Ele estava lá descansando e dormindo. Diferente de Jonas. Tá? Jonas também teve a tempestade lá. Ele também estava descansando e dormindo. Né? Mas ele era o culpado. Né? Vocês conhecem a história de Jonas? Era para ele ter ido para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele desobedeceu a palavra do Senhor. Era para ele ter pregado numa cidade, ele foi para outra. Ele saiu como fugitivo. Né? Aí jogaram a sorte. Né? Primeiro jogaram toda a bagagem que estava dentro do navio. Né? Jogaram toda a bagagem, achando que era o peso do navio que estava muito forte. Mas a hora que jogaram a sorte, viram que era Jonas. E Jonas falou, eu sou o culpado. Mas pergunta se Jonas pulou. Não, ele falou, pode me jogar. Né? Quem está entrando no teu barco, que não é desejável, joga fora. Não deixa coisas entulhar o teu coração. Não deixa as coisas, muitas das vezes, desfazer a tua família. Porque, no caso, às vezes, é pequenas coisas que traz as brigas para os lares, para as casas. São as pequenas, as raposinhas. E nós temos que entender isso. Né? Entender que nós temos que ser mais unidos. Amém? Então, temos que descansar. Abre a Bíblia em Salmos 4 e 8. Salmos não tem capítulo, amém? Salmos é número. Foi escrito por vários autores. Então, é Salmo número 4, versículo 8. E em paz também deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Que salmo bonito, né? Só que nós temos que aprender a praticar. Amém? Às vezes nós ouvimos muitas vezes falar, não, tem que aquietar seu coração, temos que ter domínio próprio, fruto do Espírito, né? Temos que ter o domínio próprio, e precisamos realmente, né? E precisamos descansar. Muitas vezes nós pedimos e temos que saber agradecer e descansar no Senhor. Ele vai realizar o desejo do teu coração, mas primeiro nós temos que fazer a nossa parte. É diferente, né? Tem muitas pessoas que querem colocar Deus na parede. Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu faço isso. Né? Se o Senhor curar fulano, eu vou ficar 10 horas de joelho. Gente, Deus não trabalha assim. Trabalha por fé. Chamar as coisas como se não houvesse, como se já houvessem. Amém? Então Deus não trabalha, não queira pressionar Deus, que você não vai conseguir. Amém? Descanse. Ore. O primeiro, ore. Segundo, descanse. Em meio à tempestade. É no meio da tempestade, Deus está com você. Você pode ter certeza, né? Que o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Né? Então, no mundo vamos ter aflições, mas temos que ter bom ânimo. Terceiro, batalhe. Não deixe de batalhar. Porque é na batalha que você vai ser forjado, é na batalha que você vai crescer, é na batalha que você vai falar, meu Deus, Ele me dá força. É na batalha que Deus tem prazer de ver os filhos crescendo. Porque se nós acovardar, se nós desistirmos da batalha, Deus vai falar, é o momento que eu mais estou dando para ele crescer, ele está fraquejando. É uma oportunidade que Deus está te dando para você romper na sua vida, mudar a sua história, mudar a história da tua família, e você muitas vezes está fraquejando. Não é isso que Deus quer. No meio da tempestade é para nós crescermos, para nós avançarmos, para nós batalharmos e conquistarmos. Amém? Abra a Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. É a força do poder dele que vai revestir você, né? Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do... É através da armadura dele, né?
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós vamos vencer através do Espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Todos eles têm que estar equilibrados. Todos eles têm que estar num nível de excelência. Por quê? Para vencer as batalhas. Amém? E por último, penúltimo aqui ainda. Confie, né? Depois que você venceu, vai lá, lutou, está lutando, você tem que confiar. Vamos lá. Os discípulos estavam com Jesus no barco, do lado dele. Mas faltou o quê? Confiança. Confiar. Muitas das vezes nós estamos vindo para a igreja, nós estamos andando com Jesus, mas não estamos confiando nele. Estamos vivendo muitas vezes pelo que vemos, ouvimos e sentimos. Cuidado, porque isso pode tirar a sua fé em Deus. Então nós temos que confiar, a confiança. Os discípulos, você quer mais? Estava do lado com Deus, no barco deles. E bateu o desespero, bateu lá, né? Mestre, como se Jesus fosse o culpado, né? O Senhor vai deixar nós morrermos, perecermos aqui? Não, né? Então Jesus, Ele está todo o tempo conosco. Inclusive, Ele está aqui. A Bíblia fala isso. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome ali, estarei com vocês. Jesus está aqui. Então coloca diante dele toda a sua necessidade, todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades. Amém? Para parecer que está acabando, eu quero chamar o grupo de louvor. Amém? Né, Fabrício? Confie nele, né? E aqui, o quinto item, né? Vença. Quando ele te coloca na batalha. Você está na tempestade, é para vencer. Não desista não, irmãos. Independente da sua situação, independente do que o inimigo está te julgando, nós temos que ter discernimento, né? Muitas das vezes é coisa da carne, muitas vezes é o inimigo que está te atrasando, o inimigo que está trazendo coisas para a sua vida, para você desistir. O momento agora não é de desistir, o momento agora é de confiar. Amém? E para nós vencermos, vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele quem em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Aquele que começou a boa obra em você, ele não falha. Deus, quando Ele começa uma obra na tua vida, Ele nunca desiste de você. É nós que desistimos dEle. É nós que andamos para trás. É nós que retrocedemos. Deus nunca retrocede. Ele sempre quer o melhor para o teu filho. Ele sempre quer o melhor para a tua casa, o melhor para o teu lar. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem em pé. A gente vai ouvir uma vez o louvor. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos e coloque diante de Deus a tua batalha, as tuas dificuldades, as tuas necessidades. Pode ser uma crise financeira, pode ser uma doença, pode ser a falta de perdão, pode ser uma briga com alguém, uma discussão com alguém, mas Cristo está com você em todo o tempo. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és que
mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Fala com Deus, coloca diante dele a sua situação, a sua necessidade. Se quiser orar com algum irmão, se você quiser pedir a sua oração para algum dos seus irmãos, peça, que ele está aqui para responder, para cuidar de você. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti agora esse povo que aqui está. O povo que o Senhor escolheu, o povo que o Senhor elegeu para estar na Tua presença. O povo que o Senhor, ó Pai querido, colocou hoje aqui para estar ouvindo a Tua palavra, aquele que está na sua casa. Que o Senhor possa, ó Pai querido, em meio às tempestades, o Senhor andar conosco, o Senhor te dar a vitória para o Teu povo, ó Pai. Eu não sei a necessidade deles hoje, ó Pai, mas eu creio que o Senhor está cuidando da sua família, cuidando da sua casa, cuidando do teu lar, cuidando das suas feridas, libertando das enfermidades, das doenças, libertando, ó Pai querido, de tudo aquilo que não é do teu agrado na vida dessas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Eu coloco o teu povo que aqui está, ó Pai querido, e creio que o Senhor vem de encontro a cada necessidade, o Senhor vem de encontro a cada pedido, a cada solicitação de oração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, responda o teu povo, esteja com eles nas tempestades, assim como Cristo esteve lá no mar com os discípulos, acalmou o vento, acalmou o mar, acalmou a tempestade. Acalma a tempestade da vida dos teus filhos e dê a vitória, e que eles possam romper e crescer em nome de Jesus. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém. Vamos estar orando para que Deus continue abençoando a vida de vocês e encerrando o culto. Amém? Pai, obrigado pelo momento que passamos aqui. E cremos, ó Pai, que o Senhor vai dar continuidade nessa palavra em nossos corações. Vai trazer, ó Pai querido, o crescimento dessa semente que foi plantada no coração de cada um aqui hoje, ó Pai. Para que possamos romper, sempre vencendo os problemas das nossas vidas, as tempestades. Em nome de Jesus, ó Pai, nós despedimos o seu povo em paz. E cremos que o Senhor é por eles, nada e ninguém será contra eles, em nome de Jesus.
Amém? Amém. Deus abençoe a todos.